Comigo no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 4. O tema que eu coloquei é: decida, você pode. Decida, porque você pode. Deus deu ao homem, ao ser humano, a capacidade de decidir. A alma do homem é composta de 3 partes. Nós cremos que o homem é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Mas a alma do homem é composta de 3 partes. Deus colocou 3 funções na nossa alma. A primeira função é intelecto, o lado intelectual. E aí nós temos memória, nós temos razão, pensamento, inteligência. A segunda parte da alma são as emoções, é o aspecto emocional, nossas emoções, nossos sentimentos. Mas o terceiro aspecto, que é esse que eu estou aqui colocando, se chama decisão, vontade, é o aspecto volitivo. Deus colocou na alma de cada um de nós o poder de decidir. A verdade é que às vezes nós não estamos decidindo, outros estão decidindo por nós. Às vezes nossas emoções estão decidindo por nós. Mas sabe o que Deus quer? É que a vontade sobrepuje as emoções e o intelecto. A verdade é essa. Deus quer que o poder de decisão seja mais forte do que emoções e do que pensamentos. Porque às vezes nossas emoções estão nos empurrando para um lado, estão nos levando muitas vezes para a derrota, para o negativo. Nossas emoções querem muitas vezes nos levar, às vezes para a acomodação, às vezes para a gente continuar se sentindo vítima, como eu falei domingo passado. Isso é questão das emoções. Às vezes são pensamentos de derrota, lembranças antigas que vêm perseguindo, e você fica com aquelas lembranças, com aqueles pensamentos. Aqui nós temos 2 funções que estão tentando governar a nossa vida: pensamento e emoção. Mas sabe o que aqui Deus quer? É que você tome as rédeas da situação através da tua decisão, que é a alma também. E através da decisão você diz: não, minhas emoções não vão me governar, meus pensamentos não vão me governar. Eu decido crer, eu decido ser uma pessoa de fé na palavra de Deus. Eu decido exercer a minha fé. E aí entra o lado espiritual. A fé vai atuar no nosso espírito. Então, Gênesis 4, vamos ler versos 3 a 5. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas. Tem uma versão que diz a gordura das primeiras crias. Tem uma versão que diz primícias. Trouxe a gordura e as primícias do seu rebanho. Verso 5. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Preste atenção na ordem, tá? Na ordem que o texto bíblico está colocando as palavras. O Senhor aceitou com agrado. Tem versões que diz: o Senhor se agradou, o Senhor se alegrou, teve prazer, primeiro em Abel e depois em sua oferta, mas não aceitou primeiro Caim e depois a sua oferta. Essa ordem é importantíssima. E é sobre isso que eu quero falar. Primeiro vem nosso coração. Para Deus, primeiro vem nosso coração. E em segundo lugar, o que eu ofereço para Ele. O que eu faço para Deus vem em segundo lugar. Em primeiro lugar,
vem quem eu sou diante de Deus. Em primeiro lugar vem o meu coração, minhas atitudes interiores. Em primeiro lugar vem minha motivação. Mas vamos lá. A Bíblia diz que depois de um tempo, cada um trouxe a sua oferta. Desculpem. Cada um trouxe a sua oferta daquilo que eles produziram. Caim era lavrador, era agricultor. Então, ele trouxe frutos da terra, ou frutas, ou verduras, legumes, raízes que ele plantou. A Bíblia diz que Abel trouxe do rebanho que ele criava, porque Abel foi o primeiro pastor de ovelhas. Aqui, queridos, não é a oferta em si. Eu já ouvi algumas pessoas, inclusive alguns teólogos, eles dizem que Deus aceitou a oferta de Abel, porque a oferta de Abel era oferta de animal. E como tinha tido derramamento de sangue, então Abel estava fazendo sacrifício para Deus. Mas o texto não diz isso. Outros estudiosos dizem que não. Abel não sabia ainda sobre o derramar sangue como sacrifício diante do Senhor. Então eu concordo com esses estudiosos. A questão aqui está primeiro no coração. Por que que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Porque Deus viu primeiro o coração. Tem a ver com o que me motiva para amar a Deus, para servir a Deus, para oferecer a Deus. Primeiro, Deus está olhando para o nosso interior. Então eu coloquei, o que está por trás? O que está por trás? O que me motiva a adorar, a servir, a ofertar a Deus? Tanto minha vida, meu tempo, meus dons, meus talentos. O que me motiva? O meu serviço. Então, isso tem a ver com o nosso coração. E Deus diz que Ele se agradou de Abel em primeiro lugar, da pessoa de Abel, e então se agradou da oferta que Abel ofereceu. Então a oferta está ligada ao nosso coração. Nessa manhã, por exemplo, nós acabamos de ofertar ao Senhor nossa adoração, através de cânticos, Nós gastamos aqui 30 e poucos minutos hoje, adorando. Foi uma oferta que a gente deu a Deus. Como é que eu sei se Deus aceitou ou não? Deus aceitou oferta de adoração daqueles que, com o coração, com a vida, têm honrado ao Senhor. Não é só chegar aqui e cantar, abrir a boca e cantar e Deus vai receber. Deus vai receber a nossa adoração se ela concorda com o nosso coração, se ela concorda com a nossa vida. Durante a semana, a nossa vida, ela tem que concordar com o que a gente canta no domingo. Estão entendendo? Não é, queridos, a oferta isolada em si. Quando eu sirvo ao Senhor, você que serve a Deus, quer seja no ministério da igreja, numa célula, discipulando alguém, não é o teu serviço isolado, é a tua vida. A sua vida tem que agradar a Deus. As motivações têm que ser puras. Abel disse assim: eu vou oferecer o melhor para Deus. Eu vou dar a prioridade para Deus. Porque no coração, Abel honrava a Deus em primeiro lugar. Caim só revelou quem ele era. A oferta dele revelou o coração dele, não o contrário. A oferta revelou o coração. Também o contrário serve, Estava pensando aqui. O coração também revela a qualidade da oferta que nós estamos dando ao Senhor.
E eu estou falando de oferta, me entendam, queridos. Não é apenas dízimos e ofertas que nós damos em dinheiro. Eu estou falando da nossa vida, do nosso serviço, do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos. Então, em primeiro lugar, vem o meu coração. Vamos abrir em Hebreus para você ver o tipo de oferta. Hebreus 11, verso 4. O tipo de oferta que Abel ofereceu. Por isso que eu tenho certeza que Deus estava olhando para Abel em primeiro lugar, e não apenas olhando para a oferta que ele estava oferecendo. Hebreus 11, 4. Eu vou ler aqui na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Foi pela fé, diga pela fé. Olha aí, irmãos, a chave. O que diferencia Abel de Caim? Porque Abel era um homem de fé. Ele não vivia pelo que ele sentia. Ele não vivia pelas emoções. A introdução que eu fiz, lembram? Poucos minutos atrás. Ele não vivia pelas emoções. Ele não vivia pelo que ele pensava. Ele vivia pela fé. Pela fé, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto. Deus está observando quem somos. Quem somos em casa, quem somos no trabalho, quem você é na sala de aula, da faculdade, da escola. Quem somos para os nossos vizinhos, o que as pessoas dizem de nós. Que se diga alguma coisa feia, que seja mentira. Que se fale alguma coisa errada contra nós, que sejam calúnias, mas que nunca seja verdade. De dizer que nós somos mau caráter, desonestos, que nós fazemos coisas erradas, fazemos coisas escondidas, que temos um mau temperamento. Então aqui diz, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Então, em primeiro lugar, somos nós. E em seguida, então, o que nós oferecemos a Deus. Então, Abel diz na versão atualizada, ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. E Deus aprovou. Então, primeiro, Deus se agrada de nós. E depois, Ele se agrada do que nós oferecemos. E eu li um comentário bem interessante que diz assim: o escritor aos Hebreus nos dá uma explicação mostrando o espírito manifestado em cada um desses homens. Abel era um homem de fé, veio com o espírito correto e adorou de maneira agradável a Deus, ao passo que Caim não tinha fé e apresentou uma oferta que não poderia agradar a Deus, uma vez que seu coração já fora reprovado. Quando Deus reprova o nosso coração, Ele vai reprovar a nossa oferta. Mas quando Deus aprova o nosso coração, Ele aprova a nossa oferta. Ah, pastor, mas nós temos que ser infalíveis? Nós não podemos errar, nós não podemos pecar? Não, irmãos, não é isso. Quem na Bíblia é chamado de o homem segundo o coração de Deus? Quem é? Davi. Davi é chamado por Deus, pelo próprio Deus, de homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora eu te pergunto, Davi pecou? Sim, várias vezes. O adultério de Davi, o assassinato de Davi. Davi não foi um bom pai, falhou com a criação dos seus filhos. Só aí nós temos 3 erros: adultério, assassinato e falha em educar seus filhos, que talvez essa é a principal, viu? Quando nós falhamos em criar nossos filhos, essa é a principal de todas. Diante de Deus, isso tem um peso muito grande. Por isso eu e Cristiano nos preocupamos muito. Eu sei que nós temos 2 filhos, eles são normais, né? Ah, é filho de pastor, mas filho de pastor é normal. Tem hormônio,
tem vontade, né? Tem carnalidade. Mas nós temos muito cuidado. Quando a gente sabe, por exemplo, que Abner desobedeceu lá na salinha com as professoras, nós vamos conversar com ele. E dependendo da conversa, a conversa não só é de palavras, não. A conversa ela é mais prática. Por que nós fazemos isso? Porque nós não queremos falhar como Davi falhou. Um grande ministério, mas a família, uma derrota. E sobre o pastor recai uma responsabilidade maior. Paulo diz: como que um pastor vai governar a casa de Deus se ele não sabe governar nem a sua própria casa? Eu estaria desqualificado. E nós dizemos isso para eles, nós conscientizamos eles. Ah, mas parece que é mais exigência sobre nós. Parece não. É. Mas vocês também têm grandes privilégios. Vocês têm grandes privilégios. Então é o bônus e é o ônus. Mas voltando aqui, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou. Mas por que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus? Só por uma coisa: todas as vezes que Davi errou, sabe o que foi que ele fez? Imediatamente, quando ele era confrontado, Davi não se justificava. Davi se humilhava e pedia perdão a Deus. Olha para mim, talvez você como eu, nós temos falhas, nós temos erros, pecamos, mas nós não podemos, queridos, encobrir o nosso pecado. Eu vou falar daqui a pouco sobre quebrantamento. Nós temos que ser pessoas quebrantadas. Quando erra, imediatamente reconhece e pede perdão e conserta diante de Deus e não fica se justificando e colocando a culpa nos outros. Isso é quebrantamento. Que para mim, tá? Para mim, essa é uma das características mais lindas de um homem e de uma mulher de Deus. Eu quero ser um homem quebrantado. Eu não era quebrantado. Estou aprendendo a ser. De vez em quando ainda eu quero endurecer a cerviz, né? Especialmente quando eu tenho uns fights com Cristiane. Eu fico às vezes bem orgulhoso. Cristiane é muito fácil de se humilhar, de pedir perdão, pelo temperamento dela. Mas às vezes eu fico lá. Erra e logo vem pedir perdão. Não é assim não. Alguém se identifica aqui comigo? E às vezes eu fico lá, e Cristiane vem, se humilha e pede perdão. Então ela está sendo mais quebrantada do que eu. Agora eu quero que vocês digam para mim: que vergonha, pastor. É vergonhoso. Falta de quebrantamento. É muito feio. Então aqui, meus queridos, o coração de Abel foi aprovado pelo Senhor. Por isso Deus se agradou da oferta. Agora vamos para o versículo 5. A continuação do 5, né? A gente só leu a primeira parte. Irou-se. Olha o coração de Caim aparecendo. Coisa feia, mais cedo ou mais tarde aparece. Pode vestir roupa de crente, ter cabelo de crente, carregar a Bíblia debaixo do braço como desodorante, né? Pode ter todo o aparato religioso, mais cedo ou mais tarde, o que está no nosso coração vai aparecer. E olhe, sabe quando é que aparece? Geralmente é debaixo de pressão. Geralmente, nosso coração se revela, por exemplo, quando a gente está liso. Liso. Não tem aquele dia que você abre a carteira e não tem uma moeda de 10 centavos, ou só sou eu? Gente, eu passei uma situação, porque quem muito se explica, se complica. E eu digo isso a Cristiane, né? Cristiane, às vezes tu queres explicar demais, se complica. E eu caí nesse erro. Estava saindo de uma determinada farmácia aqui em Garanhuns. E duas pessoas me viram do outro lado da calçada e gritaram lá: pastor,
Aí eu parei, né? Se chamou pastor é porque me conhece. Aí vieram, pastor, você não tem como ajudar a gente com a passagem de ônibus? Porque a gente está aqui carregando umas coisas, tal, a gente mora longe. E aí eu disse assim, eita, infelizmente, eu não tenho, eu estou sem nenhum dinheiro na carteira. Queridos, diante de Deus, realmente eu achava que eu não tinha nada na carteira. Aí eu disse, olha aqui a prova. E nesse dia eu estava com uma nota de R$100. Gente, na hora que eu tirei a carteira, que eu abri, que eu vi a nota de R$100, eu digo, meu Deus, para que esses R$100 apareceu aqui? Aí eu disse, querida, me perdoa, eu esqueci que eu estava com esse dinheiro na carteira, mas esse dinheiro é para eu pagar a garagem, realmente era, né? Eu não ia mentir naquela hora, mas eu fiquei tão constrangido, que às vezes a gente vai explicar demais, para que eu vou pegar a carteira e abrir? Tem necessidade disso? Não. Às vezes a gente quer se justificar demais. Aí se complica. Está recebendo aí o recado? Ok. Mas aqui diz que Caim irou-se. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, eu coloquei aqui, o que está oculto no coração é revelado mais cedo ou mais tarde. A ira estava dentro de Caim. A ira estava lá e exibiu-se imediatamente. A ira brotou. Na hora que Caim soube que Deus não tinha recebido a oferta dele, como foi que ele soube? A Bíblia não diz, né? Se Deus mandou fogo do céu, consumiu a oferta de Abel e não consumiu a de Caim, a Caim, epa, a de Abel, o fogo veio, na minha não veio, então Deus não recebeu. A gente não sabe, ou se Deus mesmo veio, né, e disse aos dois, a gente não sabe, mas de alguma forma Caim entendeu que a oferta dele não tinha sido aceita. Então a ira que estava dentro dele se revela. O rosto dele muda. Você sabia que o seu rosto é a vitrine da sua alma? Pelo rosto das pessoas aqui hoje, eu posso dizer quem está bem e quem não está. Abra lá comigo, quero que vocês agora vão comigo para Provérbios 15, 13. Vamos ler só alguns textos aqui. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia, embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então a tristeza é estampada. No caso de Caim não foi tristeza, foi ira. Então o que estava no coração refletiu no rosto. Provérbios 21, 29. Provérbios 21, 29. O homem perverso mostra dureza no rosto. Essa é a versão atualizada. O homem perverso mostra dureza no rosto. Então, o nosso semblante revela o nosso coração. A gente pode até querer disfarçar, queridos, que não é certo. O correto é que a gente admita diante de Deus. Caim poderia ter chegado diante do Senhor e ter dito: Deus, eu fiquei chateado. O que aconteceu? A oferta de Abel foi aceita, a minha não. Senhor, me explique. Porque Deus veio conversar com Caim. A gente vai ler aqui o verso 5. Deus veio conversar com Caim. Deus não se negou a conversar com ele. Mas a questão aqui é que Caim irou-se e o seu semblante descaiu. Ou seja, ele não queria mais papo com Deus. Agora ele era o dono da situação. Suas emoções estavam dominando, sua alma estava dominando. Ele perdeu
o senso crítico. Olha para mim, quantas vezes, irmãos, nós perdemos o senso crítico quando estamos chateados, quando estamos com raiva, quando somos contrariados, nós perdemos o senso crítico. E o degrau seguinte é perder razão. Porque geralmente falamos bobagens, às vezes até agredimos com palavras, alguns chegam até ir para agressão física. Nos fechamos. Então aqui, se Caim tivesse dialogado com o Senhor teria dito a ele: seu rosto, Caim, está mostrando o teu coração. Provérbios 27, 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, porque naquela época eles usavam, né? Até domingo passado eu falei sobre Narciso, eles usavam a água como espelho. Não tinham os espelhos que nós temos hoje, de vidro. Os espelhos eram bem rústicos, não mostrava com clareza. Então, para as pessoas que queriam ver como é que estava a sobrancelha, por exemplo, né, Larissa? De vez em quando eu vejo uns fios assim meio rebeldes na minha sobrancelha. Como é que eu vou ver isso com detalhes? No espelho. Então não tinha como ver com detalhes num metal que não era muito polido. Aqui diz como na água o rosto. Aqui seria como no espelho. Como o espelho mostra o rosto, assim o coração do homem mostra a ele mesmo. Então nós temos que cuidar do nosso coração, irmãos. Em Provérbios 4 diz: sobretudo, acima de qualquer coisa que você guarda dinheiro, você guarda joias, você guarda os bens da sua casa, você tranca, você compra cadeado, você coloca no banco, mas acima de tudo, guarde o seu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Há uns dias atrás, alguém chegou para mim e contou uma situação que não tem nada a ver com CCA, mas envolve um outro ministério, e na hora eu fiquei muito chateado. Na hora, meu coração sujou na hora. Eu fiquei muito chateado. E aí, eu comecei a pensar naquela situação. Eu digo, não, meu coração não pode estar chateado, meu coração não pode estar manchado, porque do meu coração procedem as fontes. Como é que eu vou ensinar as minhas ovelhas perdoar, andar a segunda milha, aguentar muitas vezes desaforo, injustiças? Como é que eu vou ensinar vocês com o meu coração manchado? Eu não iria poder ensinar. Então eu comecei a orar. Senhor, limpe meu coração. E glória a Deus, irmãos, porque rapidamente aquilo que estava no meu coração se dissipou. Eu preciso guardar o meu coração. Meu coração será blindado. Amém? Blindado. Alguém chegou para mim uma vez e disse: pastor, porque ele tinha pisado na bola comigo: pastor, o senhor está muito chateado comigo, né? Eu digo, não, eu estou triste. Chateado não, magoado não, porque meu coração está blindado. Eu estou triste com a situação, não queria que isso tivesse acontecido, mas rancoroso, né? Remoendo, amargoso, não, meu coração está blindado. Você pode fazer o que você quiser fazer, mas quem manda no meu coração sou eu, e no meu coração nunca eu vou permitir que mágoa, ressentimento, rancor, vingança, ódio, falta de perdão, o que seja, inveja, ciúme, eu não vou permitir que brote no meu coração, porque o meu coração vai ser um lugar protegido. Amém? Então aqui, queridos, a ira aparece, o rosto mostra, porque o rosto é a vitrine da alma. Caim irou-se contra o Senhor. Ele teve a oportunidade, como eu falei, de consertar, mas a sua má atitude, olha para mim, às vezes a gente erra, e todos nós estamos passíveis de errar.
A questão é, em seguida, qual é a nossa atitude? A questão é que muitas vezes eu erro e ainda tenho má atitude. Ainda fico, né? Assim ficou Caim. Quem Deus pensa que é? Para rejeitar a minha oferta. Eu sou Caim. É Caim, viu? Pelo amor de Deus, porque tem gente que Caim. É porque quer associar Caim com cão, né? Caim. Mas é Caim. Quem Deus pensa que é? Ele teve a oportunidade, queridos, de consertar com Deus. Pastor, e a gente pode ficar com raiva de Deus? Acontece. Acontece às vezes a gente ficar, né? Por que Deus está fazendo isso? Não estou entendendo por que Deus está agindo assim. Muitas vezes nós queremos nos decepcionar com Deus. Muitas vezes nós queremos até nos revoltar contra Deus. Esses sentimentos eles podem até querer brotar no coração. Mas nós temos que ter boa atitude. Nós temos que ir para o Senhor e dizer: Senhor, eu não estou entendendo. Eu sou fiel ao Senhor. Eu sou seu filho, eu sou sua filha. Eu estou servindo ao Senhor. E o Senhor está permitindo que aconteça coisas ruins na minha vida. Deus, eu não estou entendendo. Mas eu estou aqui humildemente diante do Senhor, para que o Senhor fale comigo, toque meu coração. Eu não vou ter má atitude diante de Deus. Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente fica, né? Deus tem filho preferido mesmo. Olha aí a prova. Às vezes a gente quer se comparar até com os ímpios. Os ímpios prosperam. O pessoal aí, adultera, se prostitui, mente, rouba e prospera. Estão tudo rico. E eu que sou servo de Deus, estou aqui nessa pindaíba. Onde está Deus? Às vezes é a má atitude. Nós temos que chegar diante do Senhor e falar com Ele. Sabe por quê? Porque quando a gente insiste no erro, quando nós insistimos na má atitude, o nome disso é obstinação. Obstinar-se é endurecer-se. Insistir no erro, mesmo tendo a oportunidade de corrigi-lo. Então ele não teve uma atitude de quebrantamento, irmãos. Agora, no verso 6, veja lá comigo. O Senhor vem conversar com Caim. Que Deus maravilhoso nós temos. Nunca vi ninguém igual a Deus, nem verei. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Quer dizer, Deus vem ao encontro daquele rebelde, obstinado, arrogante. Agora olha para mim. Quando não há quebrantamento, sabe o que é que há? Quebramento. Quando não há quebrantamento, há quebramento. Quando eu não me quebranto, Deus vai vir e Ele vai ter que me quebrantar. Estou usando uma palavra mais suave. Ele vai ter que vir e o oleiro vai pegar o vaso e vai quebrar. Porque Ele é nosso Pai. Nós não temos apenas um Deus, nós temos um Pai. E temos um Pai que sabe como cuidar dos seus filhos. Amém? Nós precisamos agradecer: Senhor, obrigado, porque Tu és o meu Pai. Então, Deus vem conversar. Ele queria ouvir o coração de Caim. Querido, Deus quer ouvir teu coração. Deus quer ouvir tuas queixas. Não se afaste do Senhor. Eu não sei para quem Deus está falando aqui nessa manhã, mas talvez você está com esses sentimentos feios no coração. Você está se sentindo injustiçado, esquecido por Deus. Você se compara com os outros. Tem alguma coisa no seu coração, mas isso está te levando a se afastar de Deus. Esse não é o caminho. Ouça a advertência do Espírito Santo nessa manhã. Aproxime-se de Deus com o coração sujo, do jeito que você estiver.
Aproxime-se do Senhor e vai chorar aos pés do Senhor. Senhor, eu não estou entendendo. Por que, Senhor? Por que o Senhor está lidando assim? Senhor, não estou entendendo, mas pela fé eu creio que o Senhor é um Pai bondoso. Minha alma está dizendo o contrário. Minha alma está dizendo que o Senhor não é Pai, que o Senhor não está me vendo, que o Senhor não gosta de mim, que o Senhor prefere os outros, que as portas se fecharam, que o Senhor se esqueceu. Mas pela fé, a sua palavra diz que o Senhor é o Pai dos órfãos. E eu estou aqui como filho. Você está entendendo, querido? Não é se afastando de Deus, é correndo para Ele. Deu chance de arrependimento, deu chance de conserto, mas Caim não quis trilhar esse caminho. Infelizmente, o caminho de Caim foi oposto. Vamos para Provérbios 29, 1. Provérbios 29, 1. Olha o que diz: o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Vamos colocar no português mais coloquial, mais popular. A pessoa que é corrigida e endurece o pescoço e se endurece e fica com uma atitude, e Deus está lá procurando, corrigindo, tentando, e a pessoa está lá endurecida. Endurecer cerviz é isso aqui, né? Que vem de cervix, coluna cervical. Então, pessoa que endurece o pescoço, nariz empinado. Não é a música de Ana Paula Valadão, não. Queixo para cima. Mas é de arrogância. Então aqui está dizendo, será quebrado. Porque a palavra para quebrantado e quebrado no hebraico é a mesma. Será quebrado sem ter mais conserto. Já pensou? Que coisa terrível. Vai ser quebrado e não tem mais conserto. Por quê? Porque endureceu o coração. Porque está se auto-justificando diante de Deus. Porque está colocando a culpa em tudo e todos, mas não admite as suas falhas, os seus erros. Qual é a diferença, queridos, entre o joio e o trigo? Qual a diferença entre o joio e o trigo? Quando eles nascem, eles são exatamente iguais. Quando eles crescem, eles são exatamente iguais. A diferença está quando o joio produz a semente e quando o trigo produz a semente. Quando o joio produz semente, ele continua lá assim, ó, reto. Quando o trigo produz semente, sabe o que é que ele faz? Coloca lá, Google Imagens, campo de trigo maduro. Todo o trigo está assim, ó. Essa é a diferença. O fruto que nós produzimos, o trigo produz fruto de quebrantamento, de se inclinar. O joio não, o joio continua lá. Como dizia minha mãe, de titela em pé. Uma vez minha mãe foi me disciplinar. Minha mãe era muito brava. E ela tinha uma escova de escovar sapato. Minha irmã está aqui e ela conhece essa escova muito bem. Eu e ela. Uma escova de escovar sapato. Olha o método que ela escolheu para nos disciplinar. Ela dizia, eu apanhei de palmatória. Palmatória era uma colher de pau, mas que não era colher, era para bater na mão. Abra a mão e batia na mão, dava umas bolachas na mão, né? A minha mãe era uma escova de escovar sapato. Aí um dia ela foi me corrigir. Ela, abre a mão, Marcos, que eu vou dar umas escovadas na sua mão. Aí eu abri. Você pode dar. Dê. Que eu não vou chorar não. Aí a minha mãe começou.
E eu não chorava. Gente, ela foi endurecendo mais ainda. Mais ainda. E eu lá, pode dar. Não choro. Daqui a pouco eu comecei a chorar. Mas era de ódio. Ódio, acho que não era ódio, raiva. Raiva. Chorando de raiva. Pronto, agora você está chorando, eu paro. Só que no meu coração eu estava chorando de raiva. Só que ela teve que endurecer. Estou dizendo a ninguém aqui para pegar escova de sapato para disciplinar filho não, tá? É uma varinha de goiabeira, bem legal. Não é? Assim, esse método minha mãe, ela herdou da época da palmatória. Mas o que foi que eu vi ali? Muitas vezes é a atitude do coração. Mesmo sendo disciplinado, mesmo sendo corrigido, eu estava lá afrontando ela. Pode bater, bata. Eu não choro. Pode disciplinar. Não está doendo? Claro que estava doendo. Mas muitas vezes nós estamos endurecendo. E aqui diz, será quebrantado, sem que haja cura. Agora vamos finalizar com o verso 7. Volta lá para Gênesis 4, 7. Agora olha o que Deus diz. Nós vamos encerrar com isso aqui. Olha o que Deus diz. Se procederes bem, Caim. Ou seja, mude a atitude, rapaz. Haja corretamente. Faça o que é certo e você será aceito. Deus estava dizendo, sabe por quê que eu não aceitei a tua oferta e aceitei a do teu irmão? Porque você não está agindo correto. Deus dá a resposta. Haja correto, proceda bem, faça o que é correto, tenha motivações corretas. Eu estou olhando para o teu coração, mesmo que as pessoas falhem, mesmo que as pessoas errem com você, mas você não é obrigado a seguir o exemplo dos outros. Você tem o poder de decisão, decida. É isso que Deus está dizendo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E eu coloquei aqui com as minhas palavras, mude a atitude do seu coração, tenha motivações corretas, haja de acordo com quem eu sou para você. Deus dizendo para ele, quem eu sou para você? Eu sou teu pai? Então se eu sou teu pai, haja comigo como pai, como um filho para o pai. Se humilhe diante de mim. Eu vim aqui conversar contigo, rapaz, e você está agindo da forma errada. Então, se você fizer o que é correto, você e sua oferta serão aceitos. A palavra aceito aqui é levantado, irmãos, que dá a ideia, sabe de quê? De perdão. Você será perdoado, você será levantado, você será erguido. Em contraposição a quê? O semblante dele caiu. E Deus está dizendo, eu quero te levantar. Amém? O propósito de Deus é esse, irmãos. Deus nunca está para nos abater. É uma imagem muitas vezes errada de Deus, que Deus está querendo nos destruir, que Deus está querendo o nosso mal. Essa imagem não é a imagem que a Bíblia nos passa. Caso Caim se arrependesse, sinceramente, a alegria voltaria. Ele seria aceito por Deus, ele seria perdoado, porque Deus é misericordioso, Deus é paciente. Quem tem prova aqui disso? Que Deus não desistiu de você, que Deus não desistiu de mim, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, mas todas as vezes que nos quebrantamos, todas as vezes que corremos para Ele, Ele nos aceita. Nos corrige, não concorda com o nosso erro, mas Ele nunca vai rejeitar. Sabe por quê? Porque correção não é igual a rejeição. Eu aprendi com a minha mãe que correção é igual a rejeição. Porque ela dizia assim para mim, eu não vou te disciplinar. Ela não usava essa palavra, era pisa. Não vou te dar uma pisa de sangue frio.
Eu só vou te dar uma pisa quando eu tiver com muita raiva. Quando eu tiver com muita raiva, quando eu tiver de sangue quente, aí a gente conversa. Foi o que eu aprendi. Que disciplina é raiva, não é conserto. E depois que eu era disciplinado, simplesmente ela virava as costas e ia embora. Então, para mim, disciplina é igual a rejeição. Mas para Deus, não. Estou aqui falando mal da minha mãe, não, tá, gente? Não, claro que não, né, pastor? Nesse aspecto, ela não tinha entendimento, ela não foi ensinada. Porque hoje, quando eu corrijo, eu não corrijo com raiva, eu corrijo bem calminho. É muito difícil, né? Tô bem, tô ótimo. Vamos agora ter uma conversa, Abner. Sente aqui, querido. Você vai ser corrigido porque você desobedeceu as professoras lá no CCA Kids. Elas vieram, reclamaram, você não obedeceu. Você é um ministro de louvor, meu filho, lá no CCA Kids. Como é que tu és um ministro de louvor e desobedece as professoras? Tá entendendo, Abner, que tá errado? Tô. Ok. Então agora, vira o bumbum. É fácil disciplinar assim, gente? É nada. Era minha mãe, sangue correndo na veia. Vem cá. Alguém aqui conhece essa história? Vassourada nas pernas. Cabo de vassoura nas costas, cinto comendo, né? Nós fomos ensinados que disciplina é igual a raiva, disciplina é igual a rejeição. Aí depois que eu disciplino ele, aí ele chora, aí eu, venha cá, meu filho, sente aqui no colo de papai. Não, quero não, venha, rapaz, sente. Beijo, te amo. Ama? Amo. Amo você, Abner. Ama nada. Amo sim. Eu te amo, meu filho. Agora vamos nos ajoelhar aqui diante de Deus e vamos pedir perdão a Ele por sua desobediência às professoras lá no CCA Kids. Senhor, me perdoe. Levanta, beijo, abraço. Saímos do quarto. Vamos assistir Netflix? Vamos! Eu tinha que ficar chorando a tarde toda. Porque senão... Tá sentindo dor não, é? Ah, foi pouco. Então olha para mim, estou encerrando, irmãos. Disciplina é igual à aceitação de Deus. Deus nos ama, por isso que Ele nos corrige. Ele não quer que a gente se entregue a nós mesmos. Agora, para finalizar aqui, Deus diz: se procederes mal, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, o desejo do pecado vai ser contra você. Agora essa é a frase que eu peguei como tema, né? A ti cumpre dominá-lo. Cabe a você dominar o pecado. O poder de decisão está em suas mãos. Amém? Agora, queridos, preste atenção aqui. O pecado jaz à porta. Sabe o que é que a palavra jaz significa? O pecado está assim, ó, agachado. Imagina que tem uma porta, tá? Imagina que isso aqui é a porta. Caim vai passar aqui. Tá todo mundo me vendo? O pecado está aqui, ó, agachado, esperando Caim passar para atacá-lo, como uma serpente, como uma fera que está acuada, esperando para dar o bote. Essa é a palavra que Deus usa. O pecado está lá, acuado, agachado, pronto para te atacar. Mas se você proceder bem, o pecado não vai te atacar, porque você vai ter
dominado a ira, a raiva, a inveja, que a inveja brotou do irmão, e o assassinato que ele acabou de cometer versículos depois. O primeiro assassino da história. O pecado jaz à porta. Então, Deus está apelando: Caim, não deixe essa fera te devorar. O pecado é contra você. Olha aí, o seu desejo será contra ti. E porta, irmãos, na Bíblia é lugar de decisão. A decisão é muito importante. Nós temos a decisão em nossas mãos. Por isso que eu não concordo com a teologia calvinista reformada, que diz que nós perdemos o livre-arbítrio. Eu não concordo. Aqui está dizendo: você pode dominá-lo. Como é que domina sem ter livre-arbítrio? Deus está dizendo aqui: eu dei a você a capacidade de decisão. Dei a você a capacidade de você dizer sim, de você dizer não. O desejo do pecado será contra você. E a palavra desejo aqui é desejo como se fosse de um homem sexualmente desejando uma mulher. É assim que o pecado deseja. Já ouviu a palavra secura? Um português assim bem baixo, né? Aquele cara está numa secura, ou seja, ele está desejando aquela mulher, ele quer ela. Pois é a mesma palavra para o pecado. O seu desejo será contra ti. O pecado deseja avidamente, queridos, nos derrubar, nos seduzir, nos enlaçar. Quem cede ao pecado está sabotando a si mesmo. Você está sabotando a você. Alguém aqui é da época de Silvio Santos, Domingo no Parque? Quem é? O foguete. Quem lembra do foguete? Uma criança entrava no foguete, colocava um fone de ouvidos, tinha uma luz vermelha. Quando a luz acendia, a criança tinha que dizer sim ou não. Alguém lembra dessa cena? Ok. Silvio Santos então, e a criança não estava vendo nem estava ouvindo. Silvio Santos dizia: você quer trocar essa boneca Barbie por essa lancheira velha? Aí a criança: sim! Aí todo mundo: kkkk, olha que besta. Mas ela não sabia. Ela só estava chutando. Na verdade, ela estava, de certa forma, sabotando a ela mesma. Por estar cega e surda, simbolicamente, não conseguia decidir as coisas. O pecado nos cega, o pecado nos ensurdece. E nós acabamos trocando bênçãos por lixo. Igual a criancinha dentro do foguete, no domingo no parque, dizendo sim para o pecado, não para Deus. E eu finalizo então dizendo: a ti cumpre dominá-lo. Cabe a cada um de nós a decisão final. Olhe, eu e você não somos vítimas, viu? Domingo eu falei sobre isso. Não somos vítimas, nós somos protagonistas de uma linda história que Deus está escrevendo através de nós. Assuma o leme da sua vida. Aqui, dominar é governar, é exercer domínio. Então Deus está apelando não só a Caim, mas Deus está apelando a mim e a você. Posicione-se, não é tarde demais. Domine o pecado. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Põe a mão no seu coração. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu quero, Deus, colocar a vida de cada irmão aqui diante do Senhor, a minha vida. E eu quero nessa hora, Senhor, pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nosso interior. Como o Senhor se aproximou de Caim e disse: Caim, o pecado jaz à porta. O desejo do pecado é contra você, mas a você cabe dominá-lo. Você tem o poder de decidir. Decida-se. E a mesma coisa, Senhor,
Tu estás nos dizendo nessa hora, estás falando a cada coração aqui. Diga comigo: Senhor, eu quero que a minha decisão seja fortalecida nessa manhã, acima das minhas emoções, acima dos meus pensamentos. Eu declaro que vou decidir da forma correta, que te agrada, que te honra. Eu vou dizer não ao pecado, à minha carne, ao mundo, ao diabo. Eu vou dizer não. Eu vou exercer o meu poder de decisão, de governo sobre as situações. O Senhor me deu essa habilidade e eu vou usá-la para que teu nome seja glorificado em minha vida, em nome de Jesus.